Ok, vamos lá então, vamos orar por vocês aí. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade de essas mulheres, essas pessoas estarem reunidas para falar sobre o teu amor, para falar sobre a tua palavra, para falar sobre as tuas grandezas. Obrigado, porque tu és um Deus grande e tu se revela de uma forma extraordinária a cada um de nós que somos os teus filhos. Obrigado porque tu te rebaixasse a forma de homem para poder mostrar para nós como caminhar, como viver, como ter uma vida de santidade. Tu mostraste para nós tantas coisas através do teu filho Jesus, vindo aqui nessa terra e caminhando como homem aqui entre Amém. nós. E nós te damos graças por isso. Nós te damos graças por esse amor, por essa bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia que sempre está sobre a nossa vida. Obrigado pelo teu amor. Nós recebemos isso tudo sobre a nossa vida, o teu amor, o teu cuidado recebemos sobre nós. Muito, muito obrigado, Pai. No nome de Jesus. E que seja uma tarde, um tempo de crescimento, Pai. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês aí. Uma ótima aula. Então, basicamente, foi passada uma lista de principados e potestades, né? Mais conhecida aqui no Brasil. Acredito que em outros países vai ter outro nome. E hoje nós vamos falar sobre o mundo espiritual. E para nós falarmos sobre o mundo espiritual, nós temos que entender sobre o reino espiritual das trevas e o reino da luz, certo? E também nós podemos voltar no princípio para ver como as trevas trabalham desde o princípio e que ela não inovou em nada, ela continua mantendo o mesmo padrão. E se nós lermos a Bíblia, nós vamos ficar atentos com a forma que eles trabalham e vamos estar um passo à frente, né? Então, acho que todas nós aqui já ouvimos falar sobre a era pré-adâmica, certo? Quando vemos lá em Ezequiel 28, que fala sobre o rei de Tiro, uma projeção profética, né, de algo que a gente nunca viu, para que a gente possamos entender de como era a era pré-adâmica, que é uma projeção profética, é falar de algo semelhante para nós mais ou menos imaginar como era algo que a gente nunca viu. Tenta imaginar o que você nunca viu. Não tem como, né? Então, quando nós vamos lá em Ezequiel 28, nós vamos ver essa projeção profética. E essa era pré-adâmica, que é antes do Jardim do Éden, onde Adão e Eva foi colocado, existia anjos que moravam na Terra, e também seres pré-adâmicos. Inclusive, muitos falam, né, muitos teólogos falam que eram os dinossauros também moravam, né, nesse período, e que eles morreram por conta de meteoros, né, uma chuva de meteoros, mas na verdade é que quando Deus fica irado, ele solta saraivas de fogo. Então, essas saraivas de fogo foi também resultado do juízo de Deus sobre os anjos que se juntaram juntamente com Lúcifer. Mas o foco aqui é mostrar como é uma pessoa que está enfeitiçada com o feitiço que a gente chama feitiço de Lúcifer, né, com o maligno, e como se posicionar diante disso, como se posicionar diante dessa situação. Mas antes nós temos que entender um pouco a respeito do maligno e como foi e como surgiu a existência do mal. Em Gênesis 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí muitos dizem que depois disso há um gap entre o verso 1 e o verso 2, certo? Que o verso 1 fala da era pré-adâmica. E nós temos que entender que há uma diferença entre anjos caídos e demônios, primeiramente, né? Porque eles trabalham de forma diferente nas pessoas. E depois eu vou passar aqui como a gente vai lidar com isso, com as pessoas, e como vamos fazer a libertação. Então, em Ezequiel 28, como eu falei, fala da profecia do rei de Tiro. Alguns vão falar que não se trata de Lúcifer, mas até onde eu sei, o rei de Tiro, ele não foi um querubim, né? Então, nós vamos ver falando aqui que, ó, querubim, né? Querubim é um anjo, então o rei de Tiro, ele não foi um querubim. Então, já cai por terra essa interpretação de que se trata realmente do rei de Tiro, e não de Lúcifer, Luzeiro, filho da alva, o rei Léo Ben-Shahar, certo? Então, antes dele ser treva, ele era luz. E as trevas é a ausência da luz. Então, quando a luz se retirou, ele se tornou um anjo das trevas. Vamos ver um pouco sobre o que é um anjo caído, como foi essa queda, certo? Maiara, lê para nós, fazendo um favor, Você quer que o eu leia? Ezequiel 28, do verso 13, o verso 13 só por enquanto. Estavas em Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era tua cobertura. Sardonita, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti no dia em que fostes criado. Isso, Foram tá bom. preparados. Foram preparados em ti, né? A maioria das igrejas, dos pastores e dos teólogos falam que o mal partiu de Lúcifer, quando o coração dele se elevou, né?
E aí ele começou o comércio dele entre os anjos. Eu tô certa, pastora Lloyd? Senhora que é pastora aí. Partiu dele, que daí ele começou. Tá mudo. Que ele começou o comércio dele lá diante dos anjos, né? Isso. Aí nós vemos que aqui ele tinha uma cobertura no verso 13. Ele tinha o peitoral do sacerdote. Porque quando nós vamos ver lá em Êxodo 28, verso 13 em diante, sobre as vestes do sumo sacerdote, nós vamos ver que o sacerdote tem uma cobertura que tem essas pedras: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Só que aqui ele substituiu 3 pedras por ouro, que é o jacinto, a ametista e a ágata. Então, essas 3 pedras simbolizam isso quando nós vamos ver: simplicidade, humildade e mansidão. E ele substituiu por ouro. Quando nós vamos ver na cobertura do sacerdote, não tem ouro, porque o ouro simboliza divindade. Ou seja, ele quis ser Deus. Está no verso 13. Nós já vemos aqui que ele está substituindo 3 pedras preciosas da cobertura que Deus colocou nele, que essa cobertura significa a cobertura do próprio Deus. Nós vamos ver Arão com essa cobertura, e quando Deus quer matar Arão e pede para ele subir no cume do monte, ele pede para que essa cobertura, a veste sacerdotal, seja tirada dele primeiro. Porque Deus não pode ir contra a sua própria cobertura. E hoje, essas pedras preciosas, nós vemos que aponta para o Espírito Santo de Deus, porque quando nós vamos lá em 1 Coríntios 3, nós vamos ver que nós temos que construir, edificar a igreja com ouro, prata e pedras preciosas. E aí nós vemos muitos falando que o ouro aponta para a divindade, Deus, prata para as obras de Cristo e as pedras preciosas para a obra do Espírito de Deus. Então, hoje, nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, morando na nossa casa, nós temos a cobertura de Deus no nosso peito, por isso que ele nos fez reis e sacerdotes. Mas quando essa casa está vazia, essa casa habita o maligno. E ele tinha no seu próprio corpo tambores, pífaros. Estava nele, estava em ti, estava nele, no dia que ele foi criado. Então ele é apenas uma criatura. Ele foi criado, ele não é Deus. E foram preparados para adoração a Deus. E é aqui que muitos falam que ele era regente do coral de anjos, só que não, porque ele era sacerdote. Porque ele tinha a cobertura de sacerdote, mas ele era a própria adoração a Deus. Mas aquele que era a própria adoração a Deus, quis ser Deus de sua própria existência. Toda vez que o homem quer ser Deus de sua própria existência, ele está enfeitiçado com o mesmo feitiço de Lúcifer e com o maligno, independente de demônio, principados e potestades. Independente se é demônios, principados e potestades. Toda vez que você olha para uma pessoa e ela é soberba, toda vez que você olha para uma pessoa, ela não aceita uma exortação que vem da parte de Deus, eu falo que vem da parte de Deus. Não estou falando de manipulação de homens. É uma pessoa que não tem um coração humilde, é um coração que não é manso, uma pessoa que não é mansa. Jesus falou assim: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. No verso 14, vai deixar claro que se tratava de um anjo. Pode ler, Maiara, verso 14. Tu eras querubim, ungido, cobridor, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras fumegantes andava. Isso, então primeiro ele era querubim. Então o rei de Tiro não era querubim, certo? Então aqui se trata do anjo mesmo. Ungido, que entra dentro do que nós estávamos vendo em relação à unção. Toda vez que Deus ele chama alguém para fazer algo, ele unge. Então ele era ungido também. E ele era ungido para quê? Aqui mesmo diz, para proteger. Então aquele que é ungido para proteger, como também pastores, sacerdotes são ungidos para proteger, já não mais protegia. Ele não mais estava fazendo aquilo que foi chamado para fazer, porque querubim significa protetor, guardião, certo? Hoje, tudo que nós vamos guardar, nós guardamos do mal. Mas antes não existia o mal. Então ele guardava o quê? Essa fica a pergunta. O que ele guardava, pastora Lloyd? Ele guardava as leis da natureza, ele cuidava de outros anjos também, porque tudo que Deus cria, ele prescreve uma lei. Nós vemos que tem um anjo em cima do sol que cuida para não se aproximar da terra de uma tal forma que consuma a terra. Nós vemos que Deus estabelece um limite no mar, que tem anjos que cuidam desse limite do mar, que quando o mar ele sai do seu ponto onde é o limite ali, ele está em rebeldia, certo? Então tem um anjo que vai responder por isso. Não apenas pela queda, mas a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos, mas uma das coisas que nós vamos julgar os anjos é por causa disso. Tem o anjo que cuida da estação, para o vento soprar de uma tal forma, o anjo que cuida das estações. Lá em Apocalipse, nós vamos ver anjo que fala sobre os 4 ventos, que cuida dos 4 ventos. Então, nós conhecemos o principado, Iemanjar,
mas nós não conhecemos os anjos da luz. Nós conhecemos mais das trevas do que da luz. Porque se eu perguntar qual que é o anjo das trevas que faz isso, a pessoa vai saber responder. Mas nós não vemos seres da luz, nós mesmos, buscando conhecer os seres da luz. Senhor, me revela os seres da luz. Me ajuda a trabalhar com seus anjos da luz. Sabe, nós não vemos isso, mas anjo das trevas, as pessoas que estão em trevas, Kimbanda, Umbanda, né? Elas sabem trabalhar com as trevas, elas são bem evoluídas espiritualmente, mas para as trevas. Porque elas buscam, elas sentem desejo por isso. Mas nós não temos, que isso mude, nós não temos o costume, como igreja, de buscar ter acesso a essas coisas espirituais. Sabe? Entender sobre os anjos da luz, entender sobre os poderes da luz de uma forma mais profunda, enquanto eles têm tanto desejo de buscar a ter conexão com as trevas a ponto de ficar 30 dias numa sala isolada, bebendo sopas estranhas, sangue, deitado de barriga para baixo no chão, sabe? Então a entrega deles é total. E hoje nós entregamos muito pouco de nós para Deus, sabe? E nós temos que buscar conhecer mais sobre a luz também. Então ele foi chamado para proteger. E existia seres pré-adâmicos, que eu vou entrar nisso. Então, os anjos caídos são os anjos caídos, mas tem os seres pré-adâmicos, que são os animais, que alguns deles não falavam, seres gigantes, né? Porque depois que criou o homem, teve que criar o poodle. Porque assim, os anjos dão conta de cuidar de dinossauro, a gente não dá, entendeu? E aí, esses seres pré-adâmicos, ele também são espíritos, que nós hoje chamamos de espíritos imundos. Então, os anjos caídos, eles estão nas regiões celestiais que nós vemos lá em Efésios. Geice, lê para nós Efésios 6, verso 10. Pode ser do verso 10 ao 12, que aí entra também no que a pastora Lloyd falou semana passada. Não, É, semana retrasada, né? É, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, aqui nós vemos que essas hostes da maldade, são três, tá vendo? Três classes, porque eles querem imitar a Deus. Entendeu? Eles querem imitar as três manifestações de Deus. Deus se manifesta como Pai, se manifesta como Filho e como próprio Espírito dele. As três manifestações de Deus, o diabo tenta copiar, e eles são bem organizados. Então, os principados, todos esses três aqui de Efésios, são anjos. Então, nós vemos que lá os seres pré-adâmicos, os animaizinhos, eu vou falar outras classes de demônios também, são espíritos imundos. Esses espíritos imundos são os que gostam de habitar dentro de pessoas, são espíritos baixos, que a própria Umbanda amarra uma fitinha vermelha no braço para não descer, porque são espíritos que não falam e são muito baixos. Esses são os da Quimbanda, certo? E aí, porque o da Umbanda eles vão chegar com um papo, porque assim, eles têm uma frequência cada vez mais trevosa e mais baixa. Eles são por frequência. E daí, os da Umbanda não recebem, entendeu? Porque eles não têm o corpo preparado para isso. Os da Quimbanda, que eles trabalham com o mal mesmo, porque o da Umbanda ainda diz, não, a gente faz para o bem, entendeu? Só que a Quimbanda, ele sabe que faz para o mal, que tem o sacrifício de bode e tudo, entendeu? Então, o da Umbanda amarra para esses espíritos pré-adâmicos não entrar no homem, porque senão é desagradável tanto por ser tão baixo e ele também não fala. Não tem quando você vai expulsar o demônio de alguém e aí a pessoa fica lá, que também nem é tão necessário. Qual é seu nome? Fica interrogando lá o demônio. Aí o demônio só fica e não fala nada. É porque ele não fala. Vai ficar ali a noite toda e o demônio não vai falar, porque são seres pré-adâmicos. São animaizinhos, né? Mas são animais diferentes dos nossos. São seres diferentes dos nossos, porque são seres espirituais também, né? De uma forma diferente do Éden de Adão, né? Igual dos animaizinhos que nós temos hoje. E aí, todas essas três classes aqui, de forma hierárquica, tá? Os principados são os cabeças, que já fala príncipe, né? O príncipe ele é o cabeça. Então, ao mesmo tempo que temos príncipes das trevas, temos também os príncipes da luz, que nós podemos pedir para guerrear ao nosso favor. Então, esses príncipes da luz, eles cuidam de forma de país. Os príncipes, eles cuidam de país. Igual o nosso Brasil, ele tem um principado, principal. Alguém já ouviu falar que a Aparecida ela é a padroeira do Brasil? Eles não falam, porque assim, tem os santos regionais, mas alguém já ouviu falar que a Aparecida é padroeira do Brasil? A gente não vê falando de nenhum outro santo, assim, nem do próprio Jesus, que Jesus é o padroeiro do Brasil, certo? Então, padroeiro vem de pai. É como se estivesse atribuindo a paternidade de Deus para ela, para essa imagem, para essa rainha do céu, que é citada na Bíblia também como rainha do céu. Só que é um principado, ela, né? Que está por trás ali da imagem. Até porque ela veio lá da África. Até se você sentar com um padre, essa imagem veio da África e eles atribuíram a Maria por ter achado dentro de um rio. A cabeça estava quebrada, né? O rio não estava dando peixe. Pode perguntar até pro padre, se quiser.
E o padre conta isso. Aí o rio não estava dando peixe. Ah, mas até o negócio ruim também pode travar ali, né? De dar peixe. E aí juntaram a cabeça, voltou a dar peixe, aí atribuíram a ela porque diz que ela era silenciosa. Por que será era silenciosa, né? Porque a imagem não fala. Era silenciosa como Maria. Mas a imagem não fala, né? Mas a do anticristo vai falar. E muitas pessoas que são idólatras com aquilo que não fala, vai ainda mais idolatrar, né? Porque lá em Apocalipse 13, se não me engano, fala que a estátua do anticristo vai falar. Então, esses príncipes, eles estão acima das potestades. E essas potestades são poderes que impõem a força às suas trevas. É só pesquisar depois o significado da palavra. E as hostes são um exército abaixo das potestades, que executa isso. Só que alguém que nasceu de novo, que possui o Espírito de Deus, a casa está ocupada, que a gente não vive usando aquele versículo lá que sai um espírito e volta sete, porque a casa está desocupada? E quando a casa está ocupada, o que que acontece? Mas a gente vê crente que nasceu de novo, às vezes, no momento de fraqueza ali, sendo mais carnal que o ímpio. Então, os principados e potestades e hostes, eles dominam mentes de pastores, de mestres, de evangelistas. Em um momento de fragilidade, não está ali como a pastora Lloyd falou, com o capacete protegendo a cabeça, sabe? Com a salvação. Não tem a certeza ali da sua salvação, né? Não está fixada a sua mente ali em Cristo, não está com a sua mente alinhada ali com a mente de Cristo, porque em contraste, a Bíblia fala para nós termos a mente de Cristo, e tendo a mente de Cristo, a nossa mente não vai ser atacada. Então, que nós possamos ter a nossa mente revestida essa tarde com a mente de Cristo, com o poder do Espírito de Deus, revestindo, tendo a certeza da nossa salvação. E eles dominam a mente de crentes. Eles não podem possuir o corpo de uma pessoa que tem o Espírito de Deus, mas eles podem sugerir, entendeu? Se fosse assim, nós não íamos ver crentes, nós não íamos ver pastores que viveram um tempo para a fé, fazendo o que eles gostam, né? Então, os principados e potestades, que são anjos caídos, eles dominam mentes. Os demônios possuem pessoas ímpias, porque o ímpio não tem o Espírito de Deus dentro dele. A casa dele é vazia. Aí a gente vai lá, recebe uma pessoa lá na igreja, ela é ímpia. Aí ela fica possuída. Nós vamos lá e expulsamos o espírito imundo dela. Que o espírito imundo também, ele é os filhos dos anjos caídos, que nós vamos ver lá em Gênesis 4, com as filhas dos homens, que não são nem homem nem anjo, são híbridos. Aí, os principados dos anjos caídos foram para as regiões celestiais. Os demônios foram para as profundezas do abismo. E esses anjos, e esses filhos de anjos com os homens, como eles não eram homens, eles não poderiam ir nem para o inferno nem para o paraíso, na catótera, né? E aí eles ficaram vagando sobre a terra, que são entidades também. Algumas vezes você vai ver alguém possuído e a pessoa fala assim: ah, eu vim de muito tempo, eu vim lá da época de Noé. São entidades, eu chamo esses seres de entidades, que elas dizem que querem ajudar as pessoas a evoluírem, mas são das trevas. Então nós temos aqui em contraste os espíritos imundos, as entidades que agem na Umbanda, no Candomblé. Nós temos os anjos caídos. E esses espíritos imundos que possuem pessoas ímpias, que não nasceram de novo, não têm a casa ocupada pelo Espírito de Deus, elas se tornam, desses espíritos imundos, cavalo. Eles mesmos falam, meu cavalo. Até mesmo lá na Umbanda, eles falam, meu cavalo. Por quê? Tá montado nas costas da pessoa. Então, a pessoa que não conhece a luz, que não está na luz, ela se torna escrava das trevas. Mas quando ela nasce de novo e se torna luz, é ela que tem o poder, em nome de Jesus, de mandar as trevas embora. E é por isso que nós temos que botar a mão na massa de colocar as trevas embora. E nós vemos que temos principados para o país e temos também anjos caídos regionais, de cidades e também de bairros. Você vê que tem alguns bairros que tem mais morte, outros bairros que tem mais roubo, outros bairros que tem pessoas que usam droga. Tem um bairro específico que a pessoa só fica lá para fumar crack, maconha. São territoriais. E eu já ouvi relatos de um profeta que ele estava orando ali no bairro que ele tinha acabado de chegar, e o ser espiritual ali maligno apareceu para ele e falou assim: Você não pode orar aqui, porque esse local aqui é meu, foi me dado. Ele falou assim: Não, mas agora é de Jesus, eu tô aqui, agora é de Jesus, não é mais seu, né? Então, nós temos que nos revestir, primeiramente, do Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus é a nossa cobertura. Tendo o Espírito de Deus em nós, não vamos ser possuídos, né? E aí ter a nossa mente como a mente de Cristo, renovação de mente, que entra lá em Romanos 8. Não vos conformeis com este mundo. Não, ou seja, não se conforme com o diabo. Mas como lá está em Romanos 8, 29, leia aí, 12, Gleice. não é 12?
O 12, 2 é o de não se conformar, mas agora eu vou passar o modelo que é para nós sermos. Não se Legal. conformar com o diabo. Olha só qual que é a nossa identidade, que muitas pessoas perguntam. Para que que nós fomos chamados, né? Romanos 8, 29, Geis. Nós não podemos ter forma do mundo, nós não podemos ter forma das trevas. Porque os que dantes conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós fomos chamados para ser a imagem de Cristo e não a imagem das trevas. E como que nós vamos ser a imagem de Cristo? Tendo a mente de Cristo. Então, não adianta nós apenas expulsarmos o demônio ali da pessoa ímpia que chegou ali na igreja se ela não ter um discipulado de conhecer a Cristo e a palavra. Porque se ela não mudar a mente, ela vai voltar a fazer o que ela que era antes. E olha, eu vou te dizer que muitas igrejas vai fazer aquele mover espiritual para mostrar para as pessoas, para trazer mais pessoas, né, encher a igreja, faz aquele culto de libertação, expulsa demônio de um monte de pessoas, mas no outro dia não tem, essas pessoas não têm um acompanhamento, não têm um discipulado em Cristo, e aí depois elas voltam a fazer o que fazia, e volta mais sete, mais sete, mais sete para cada um, e cada vez pior. A pessoa fica cada vez pior. Ela não tem um acompanhamento de discipulado, e discipular a pessoa à verdade é falar sobre Cristo para ela, não sobre demônios. Porque se conhecer a demônios e as trevas libertasse alguém, o pessoal da Umbanda e Quimbanda seriam pessoas libertas. Então, conhecer a verdade vos libertará, é conhecer a Cristo, Cristo vai te libertar, porque Ele é a verdade. Então, nós, como libertadores, nós temos que ter uma equipe, ou nós mesmos, se não tiver ninguém, após expulsar o demônio de uma pessoa, fazer um discipulado com essa pessoa, mostrando quem é Cristo e quem ela é em Cristo, para que ela nunca mais volte para as trevas e para que o Espírito de Deus possa habitar nela, ela confessando a Cristo. E todos esses demônios, tanto o principado e potestade, saem em nome de um só, de Cristo Jesus. Nós não temos que nos preocupar em decorar nomes de demônios, porque assim, cada país ele tem um nome diferente, qualquer identidade para eles serve, porque eles já perderam a identidade há muito tempo. Mas nós temos que saber o nome de um só, Cristo Jesus. No nome desse, todos eles vão sair. E nós precisamos. Maiara, você bem sabe como é você confessar a Jesus ali, e ter um momento de libertação e não ter ninguém para te acompanhar. Maiara é prova disso, né, Maiara? Eu não sei se ainda está com o celular aí. Sim. Ah, ela passou ali por aquela libertação, mas como foi para você ali depois? Você teve algum acompanhamento de alguém lá da igreja? Na verdade, em nenhum momento no início ninguém veio orar comigo. Perguntou para mim se eu queria aceitar Jesus, se eu queria alguma coisa. Eu tomei uma decisão dentro do meu coração que eu queria seguir aquele Deus, aquela pessoa que se apresentou para mim, que era Jesus. E a partir daquele momento eu fui buscar conhecer quem realmente era o Senhor, né? Então, quem me discipulou mesmo foi a palavra de Deus, foi a Bíblia, porque eu fui para a Bíblia para conhecer, para saber quem que era. E E quanto depois de muito tempo, né, já estava liderando célula, cuidando de jovens aí, que eu passei por no encontro com Deus, a gente tem um momento de libertação, e foi o meu momento de libertação foi aquele momento, mas antes ninguém falou nada comigo, nada, foi no meu de estar coração liderando mesmo. célula, depois de estar liderando. Então, e quantas pessoas que passam por isso e não têm acompanhamento, e às vezes a pessoa não tem essa maturidade essa sozinha de querer buscar ali na palavra, sabe? Às vezes a pessoa vai, não volta mais, não tem ninguém ali para acompanhar. Então, o que liberta a pessoa de verdade não é só expulsar o demônio. A verdade, eu termino falando isso, né? Que a verdadeira libertação não é expulsar o demônio de alguém. A verdadeira libertação é fazer essa pessoa conhecer verdadeiramente a Cristo. Sabe? É você ter um discipulado ali com ela, é ela ter a mudança de mentalidade, porque se ela não tiver a mudança de mentalidade, ela vai voltar para as velhas práticas, entendeu? Ali vai ser só um arrepio, um pequeno mover, algo espiritual, mas às vezes a pessoa volta até pior. A libertação faz parte da salvação, do processo da salvação, né? Porque conforme nós vamos conhecendo a Cristo, nós vamos sendo libertos. Por exemplo, quando nós recebemos a Cristo e o Espírito de Deus passa a habitar dentro de nós somos livres do inferno, libertos do inferno. Mas daí começa um processo de libertação mesmo, constante, sabe? É uma mudança de mente constante. Porque uma libertação, como eu falei, não é só o demônio sair de você, né? Mas é você conhecer a Cristo, viver uma vida com Cristo e expressar a Cristo. É viver a Cristo, não é apenas copiar a Cristo, é viver a Cristo. Pode falar, Geis.
Diferente da Mayara, eu sempre dou meu testemunho que eu sempre ouvi falar de Jesus. Minha família sempre foi católica e minha avó me levava para a igreja católica. Eu cheguei a fazer primeira comunhão, enfim, mas nunca fui simpatizante da religião católica. E eu me batizei aos 14 em uma igreja que se diz evangélica, mas hoje eu tenho conhecimento da palavra, essa aqui é uma seita. Eu tive a minha formação, meu caráter lá naquela igreja, sou muito grata. Eu absorvi muitos ensinamentos bons, mas o responsável pela minha conversão, eu nunca vou deixar de citar, é o pastor Manuel Braz, da Igreja Batista Brasileira, que ele passou 7 anos aqui na cidade onde eu trabalho. E durante esses 7 anos, eu acho que praticamente 5, ele passou me evangelizando, plantando aquela sementinha. Era um homem que eu sempre respeitei muito, principalmente pela conduta dele, pelo caráter. Eu via Cristo nele. E mesmo eu, na época, iludida com outra religião, e ele respeitava e ele sempre ia e pregava a palavra. E eu gostava muito de ouvir. E chegou o tempo em que eu sentia falta da presença dele, porque ele só ia às terças-feiras para minha casa. Então eu sempre costumo dizer, nós temos que seguir o exemplo de Cristo e não desistir das pessoas como ele não desistiu de Pedro. Porque foi E foi através da discípulo, insistência né? do pastor Manuel Braz que hoje eu conheço a Cristo. E eu sou muito grata por isso. Foi através da insistência dele que a palavra entrou na tábua do meu coração e houve a minha verdadeira conversão. Veja que eu me batizei aos 14, eu fui convencida, eu não fui convertida. Aos 27 anos, aí sim, eu verdadeiramente conheci a Cristo. É isso. Porque a libertação ela é um processo. Vamos fazer a noite da libertação. Não existe, gente. A noite da libertação. Não é num dia. Porque a libertação é a conversão da mente. É você se converter ao formato de Cristo. É você deixar aquele formato das trevas e se converter ao formato de Cristo. Essa é a verdadeira libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo, né? E conhecer alguém, uma pessoa, você conhece do dia para a noite? Ou é um processo diário de relacionamento? Então, eu começo, termino deixando isso aqui, que a pessoa que é verdadeiramente liberta é a pessoa que tem relacionamento de conhecer a Cristo. Essa é a verdadeira libertação. Essa é a libertação que liberta os crentes de domínio de mente, porque ela tem a certeza da salvação, ela tem a certeza da couraça da justiça que Cristo nos justificou. Então, que nós somos salvos, que nós temos a couraça da justiça, somos justificados, né? Os sapatos prontos para ir pregar o evangelho, a espada, que é a palavra que nós guerreamos contra o maligno, porque quando o diabo foi confrontar, né? Não só tentar, mas confrontar Jesus ali com a palavra. Ele falou, se você for Cristo mesmo, né, o Filho de Deus, por que você não pula daqui, né? Mostra aí que você é mesmo, né? Então Jesus foi sempre mostrando pela palavra. A palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra diz, nem só de pão viverá o homem. Então ele usou a palavra, né, para confrontar ali o maligno. Então nós temos que usar a palavra também para confrontar o maligno. Por isso que é interessante os decretos, ensinar os decretos para as pessoas, declarar a palavra sobre elas mesmas. Eu sou filho de Deus, eu tenho uma identidade, sabe? Declarando, Cristo é o meu redentor, eu estou lavada e remida com o sangue de Jesus, sabe? Então, a verdadeira libertação mesmo é um processo, porque a pessoa pode ter sido liberta ali do demônio, saiu ali, mas aí ela pode, ou pode voltar pior, ou às vezes até recebeu o Espírito de Deus ali, mas não teve mudança de mente, e aí vem a domínio de mente sobre ela. Por isso que nós vemos crentes se matando. Nós vemos pastores manipulando pessoas, porque eles se acham um Deus, né? A síndrome de Lúcifer dá um pouquinho de poder ali para ele. Ele, não, eu quero o trono acima do de Deus. Não, agora eu sou o Deus da minha própria existência. Sempre foi assim desde o princípio. Eu até ia pedir para a Jayce ler, mas eu vou falar aqui. Lá quando o diabo chega para Eva, ele usa a mesma estratégia. Um Deus que priva, sabe? É verdade que você não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Tipo assim, um Deus, você não vai poder mais ir em nenhuma festa, você não vai poder mais ter nenhum amigo. Ele chega assim, distorcendo tudo, a imagem de Deus. Ai, Deus é tão mal, por que que você vai servi-lo? Sabe? Ele quer te obrigar a isso. Não, Deus só quer que a gente tenha bons amigos, que nós estejamos nas festas boas, sabe? De pessoas que vai nos aproximar dele. Deus falou assim, come de todas, menos de uma. Aí foi logo na que não era. Gente, desfrutar. Era só desfrutar, sabe? Aí você quis ser Deus da sua própria existência. Então agora você não vai colher do que eu plantei, você mesmo vai comer do suor dos seus braços. Essa é a consequência, sabe? Então, nós temos um pai amoroso, um pai que ama, sabe? Um pai que cuida da gente. Deus não é um Deus mau, Deus é um Deus. Imagina, a gente tem alguém que nos ama, fala: Nossa, se eu pudesse, eu te daria a lua, as estrelas. Mas Deus literalmente nos deu, porque ele criou tudo e depois colocou o homem lá. Ele falou: Literalmente, eu te dou o mundo e ainda te dou o meu filho. Que prova de amor mais você quer de Deus? Quer falar alguma coisa, Érica? Ela sorriu porque Eu ela tava lembrou. lembrando do hino, que amor é esse, né? Que amor é esse que dá o próprio filho, né?
Meu Fala um pouco Deus. desse amor aí pra nós, pra gente encerrar Ah, com o amor de Deus. eu e a Denise estamos bem felizes, porque a gente acabou de depositar nossos maridos no acampamento dos legendários, sabe? Aquele que faz um trabalho bem profundo nos homens, e a gente fica voltando de lá, de deixar eles, por isso que a gente estava até no mesmo carro juntas. E a gente está muito com o coração muito grato, assim, porque é um trabalhar de Deus e um Deus que faz muito além do que a gente nem imaginava ter isso, a gente recebeu esse presente do Senhor. E tudo assim, juntou tudo que a gente precisava, as coisinhas que eles têm que levar para o acampamento, tudo Deus preparou. Então a gente está assim com o coração tão grato, porque eu sei que Deus vai fazer algo tão grande. Então, toda vez que fala do amor de Deus e da bondade dele, alegra nossos corações, porque a gente está transbordando, né, Dê? É. Muito feliz. Amém. Amém. Eu tô até chorando ali, o amor de Deus. Bem grata a Deus. Eu tô mesmo. Pastora Lloyd, algo a dizer, Pastora Lloyd? Você tá tão quietinha hoje. É, eu achei muito interessante esse, porque você conhece do Espiritismo, né? Você viveu no Espiritismo ou não? Não, não cheguei a viver, mas Hum. os pais dos meus pais viveram. Ah, tá. Então, É, assim, meu avô, minha avó, tanto de pai e mãe. aham. E toda vez que eu estudei de libertação, eu nunca fui dentro, assim, de saber essa diferença entre anjos caídos e demônios. Nunca fui ver isso, nunca prestei atenção. Ninguém nunca falou isso para mim. Olha só. Olha só, a senhora já é vivida, né? Pois é, quantas pessoas eu já orei, já foram libertas, e eu não sabia que tinha uma diferença entre eles, porque e outra coisa, aqueles 3 pontos que você falou, né, dele, Principado, dele imitar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, o nível dos demônios, vida, que eles vão nas potestades, como que você falou? O um é principado, principados, potestades potestades e e hostes. príncipes, né? Príncipes. Principados, potestades e hostes. Ah, hostes, tá, eu não vi. É que príncipe já é príncipe, né? Que ali é É, o já tem outro, que tá certo. arquiteta todo o mal. Deixa eu ver. O príncipe é o que arquiteta. O potestade é o que tem poder sobre Ah, ele. Vem com poder e domínio mesmo, domínio das trevas. E as hostes são como se fossem os exércitos malignos que obedecem à arquitetura ali para colocar em ordem no reino das trevas, né? uhum. Porque tem o Então, reino da luz e das trevas, e eles são é, organizados. isso eu sei. Muito organizado. Então, os principados são os líderes, né? É, são os Depois, cabeça, os cabeça. E depois príncipes. o Os potestades são potestade. como se fossem generais, sabe? Aqueles que têm o poder ali sobre o exército. Regionais, ou É, não? não, na verdade, esses são, os principados são em níveis de país mesmo. Aí os Ah, tá. potestades são em níveis de estados. E as Hum, hostes são os mandados de Satanás mesmo. As hostes são os soldados. tá. Ah, então, hoste é como se Hostes é o fosse aquele exército, que vai, que enfrenta, que que vai vai. fazer, que vai colocar em prática Hum, ali. muito bem, olha, eu não sabia disso. Porque assim, quando você vai ver em lugares que mexem com trevas, né, até mesmo Sim. em ordens eu falo assim, que às vezes não chega a ser uma religião, mas eles são mandados por um principado ou potestade. Às Sim. vezes ali, que vai aparecer ali vai ser a transfiguração de um anjo mesmo caído. Porque os anjos caídos não perdem tempo com pessoas que não podem fazer tanta diferença no mundo. Então eles vão atacar mais líderes, sabe? Porque assim, eles trabalham com mais inteligência, eles não são badeco, como o pessoal fala, entendeu? Então eles É. vão, eles vão trabalhar na vida das pessoas que podem fazer diferença nas nações. Esses são as potestades. Isso, Tá. principados, potestades e hostes. Todos esses são anjos caídos, todos, Sim, eu sei, porque eles mas estão nas regiões o celestiais. nível deles, é isso que eu Sim, achei as interessante. hostes, elas dominam mentes. As hostes, elas dominam Hum, mentes. Os principados, eles arquitetam o mal. As potestades, eles estão acima das hostes, que as hostes é o exército. Então é tipo uma hierarquia de três ali, três manifestação. aham. Porque assim, o inimigo ele arquiteta, sabe? Ele sonda, ele olha, ele arquiteta contra nações, ele arquiteta contra líderes, sabe? Que vai tocar as nações. Pode falar, Geis. É sobre um podcast, agora eu não lembro o nome que se denominava que seria a bruxa, né? Ela é do satanismo. E ela falou que tinha uma sobrinha que queria fazer um pacto e ela era CLT, e ela disse que eles não fazem pacto com quem é CLT. Tá Pediram para que ela falando? abrisse um comércio para que ela fosse influente na área dela e ela pudesse influenciar muitas pessoas, porque onde ela estava, uma simples CLT, ela não ia influenciar ninguém. E aí ela abriu, na época, estava o início dessa questão de unha de gel, e ela não citou o nome da pessoa, mas disse que hoje é muito conhecida, uma das melhores na área, através desse pacto que ela fez com o satanismo. Olha, CLT, ela disse que não acredito. faz pacto. Tem que ser pessoa que tem influência.
Por isso que eu falo em ordem, por exemplo, ordem maçônica, né? E tem várias outras, Illuminatis, ordem maçônica. São ordens que não são a religião, mas eles fazem pactos, assim, esses líderes com seres, anjos caídos. Anjos caídos, eles não vão perder tempo com pessoas que não fazem diferença na vida, porque para isso já tem os badecos, né? Que fala que é os espíritos imundos mesmo, os espíritos baixos, porque a pessoa em si mesma, ela não consegue organizar e governar nem a própria vida, né? Porque então que o diabo vai perder tempo com ela? Ela perde para ela mesma, vamos dizer assim, né? A pessoa é CLT, não quer crescer na vida, não influencia pessoas, entendeu? Não tem nenhum tipo de influência na vida de ninguém, assim, nem de fazer o bem nem o mal. Por que que os anjos caídos vão gastar tempo com essas pessoas que elas perdem para elas mesmas? Então, aí eles deixam para os espíritos imundos, entendeu? Porque daí os É, espíritos imundos, sobre as entidades. Sobre a maçonaria, na empresa que eu trabalho, tem muitos, e a maioria dos cargos de chefia, direção, gerência, são deles, eles se tratam como irmãos, e até mesmo muitos estão na política como vereadores. E aí, quando a gente está conversando, né, somos colegas de trabalho, aí outro dia um colega disse que ia ganhar para vereador. Eu disse, como? Não, porque fulano é meu irmão e ele me prometeu. Se você tem certeza que ele vai lhe proporcionar isso para você conseguir um mandato, ele disse, vai. Porque de onde a gente vem, ele não pode mentir para mim. Aí foi quando caiu a ficha. E hoje, Não, todos, é uma cúpula. e Tem são todos três que eu conheço, são organizados. vereadores com mandatos atuais em cidades diferentes, e os que não estão com mandato estão presidindo órgãos públicos, com cargos de gerência, é tudo nesse patamar. Sim. Então, eles trabalham com pessoas, e não existe só maçonaria, tem também o próprio satanismo mesmo, né, aceita entre eles, que são pessoas influentes, todas elas têm que ser empresários. Ah, depois vocês pesquisam um pouco sobre o Daniel Mastral, é Mastral? Daniel Mastral, né? Ele não Daniel tinha Mastral. nada, ele não tinha nada, né, mas ele quis entrar para a Irmandade. Ele se converteu, né, ao cristianismo. Ele disse assim, eu não tinha nada, mas aí quando eu cheguei lá, os caras me colocou numa posição, aí ele falou assim, mas eu nem sei fazer isso, né, nessa posição de empresa que vocês estão me colocando, né, como CEO, algo assim, né, eu nem sei, não, você só tem que ser, entendeu, porque você não pode ser ninguém, você tem que ter uma posição boa, tem que ter dinheiro, senão não vai dar certo pra você, eles não deixam, por isso que todos eles são elevados, né. Muito ilustrativa, muito boa, muito conhecimento, só que eu ainda estou meio perdida nesse miolo aí, mas eu vou buscar as dúvidas Não, e pode escrevo deixar. para você, porque são coisas importantíssimas que é bom conhecermos, né? Claro que eu me preocupo é com o reino da luz mesmo, né? Me Sim, preocupo de conhecer, não tenho tanta o filho da... curiosidade assim, mas você trouxe assim uma característica muito boa, muito teológica, de a gente buscar entender mais, buscar ler, buscar, vamos lá, eu vou buscar e depois eu te chamo, eu te Tá, escrevo. escreve aí de novo. Peraí, gente, escreve aí de novo. Vamos colocar de baixo pra cima. Escreve aí, espíritos imundos, de baixo pra cima, faz tipo uma hierarquia. Começa de baixo pra cima. Tá, ok. Espíritos imundos, Ah, animais ou seres pré-adâmicos. esse já é o mesmo nível. Eu tô falando de demônios, de espíritos Sim, imundos, de seres pré-adâmicos, antes de Eva e Adão ser criado. Porque lembra que na teologia a gente vê que existia seres pré-adâmicos? sim. Então, além dos anjos, tinham animais também, por exemplo, como o dinossauro, porque os dinossauros são mais antigos do que os seres humanos. Na ciência isso mostra É, também, entendeu? aparece. Então, Uhum. espíritos imundos, Sim, seres pré-adâmicos pré-adâmicos, ou animais pré-adâmicos. ou animais. Pode Ok, colocar tempo de dinossauro também se quiser. Aí, depois, depois quando cria Adão e Eva, né? Nós vamos sim, ver que os filhos de Deus, os anjos caídos, né? Eles têm relação com as filhas dos homens. os Aí, homens. os híbridos, aí você coloca assim, filhos de anjo com uma mulher, ou híbridos, né? Aí você É. coloca aí demônios, ou espíritos imundos, mas você tem que colocar aí entidades, para você lembrar disso. Entidades, que é os que ficam. Aí que passou a ser entidades. Essa mistura, esses híbridos que Por são quê? entidades. Por quê? Ó, quando o homem morria na era da lei, até mesmo hoje, mas quando o É, homem morria justo, ali que diante de Deus, por exemplo, tá, Noé justo morreu, ele ia para onde? Pro paraíso, não para o ia? Lembra paraíso. Lázaro também? Sim, Paraíso, que é uma região ali na Catótera, né? Que tem ok. paraíso acima do inferno ali. Então, o Tá, paraíso é a sala de espera, né? Aí, é. quando o ímpio morria, ele ia pro inferno. Porque assim, tem o paraíso Hades, né?
tem o paraíso, tem o Hum, inferno e tem o lago de fogo, que é abaixo, abaixo, que tá, vai ser lançado, né? O lago de fogo depois. certo. Aí lembra que Lázaro estava lá o rico estava lá no inferno, ele orava para cima, então o paraíso estava ali acima, numa dimensão acima ali. Tá. Então, os ímpios iam pro inferno, para a sala de espera, que ainda não é o lago de fogo. Os salvos, que eram salvos porque, assim, o sacrifício era tipificado por Cristo, né? Era uma figura ali Sim. de Cristo. Os justos ali iam para o paraíso, para a sala de espera. E os que são metade anjo e metade homem? Ia para onde? Se não era nem não era homem. Porque, assim, os anjos caídos, eles foram para as regiões celestiais, nós vemos lá em Efésios. Tá. Os Aí, demônios, aí é um você estudo de um entendeu? mês. Foram para onde? Entendeu? Aí eles Sim. ficaram vagando. Então, Ah, tanto os demônios pré-adâmicos quanto essas entidades, que eram seres que tinham poderes, né? Que fala que era até homens de renome, lembra? Que diz sim. que eram seres que tinham poderes, homens de renome, era deuses com D minúsculo, né? Porque eles, assim, eles tinham certo poder por ser uma mistura híbrida ali, certo? Eles ficaram ou vagando sobre a terra ou nas profundezas do abismo. Essa profundeza do abismo é debaixo do mar, nas trevas. Por isso Hum, que a legião que estava naquele homem entrou nos porcos e foi para o mar, porque eles gostam de ah, ficar na água e nas trevas. Aí veja, o corpo humano, ele é 70% água. Aí esses demônios vê, ou entidades vê, um ser humano que é 70% água e é totalmente trevas, como ímpio, é um lugar muito agradável de descanso para eles. É por isso que eles saem para lugares áridos quando volta, quer voltar para essa casa, porque é trevas e tem água. uau. Aí, por isso que eles foram lá para a profundeza do abismo. E aí, quando você vai ver lá no fundo do mar, lá tem pessoas que nem chegaram no profundo do mar, porque diz que tudo que tem lá embaixo é deformado, né? É Uhum. totalmente trevas. Entendeu? Que é o coração da terra. Lá, tem o coração da terra, né? Tá próximo do coração da terra. E diz que essa catótera tá no coração da terra, né? Porque tem um versículo que fala algo semelhante a isso. Mas a gente pode ver isso futuramente. Então, nós vemos demônios, aí as entidades ali que também são um tipo de demônios. Esses dois tipos podem possuir ímpios, mas não pode possuir alguém que nasceu de novo, um crente que nasceu de novo, porque a casa já está habitada. Eles só habitam em casas vazias, Ah, entendeu? Agora, uma pessoa que tem o Espírito de Deus dentro dela, ainda que ela tá um pouco ali carnal, porque a gente tem duas naturezas dentro da gente, né? Nossa alma e o Espírito de é, Deus, no nosso espírito. Aí essa pessoa, ela tá meio carnal ali. O demônio pode habitar nela? Ela tem ainda o Espírito de Deus dentro dela? A casa tá ocupada, não tá? No sim. espírito? Então não pode. Porque a luz, o que está em nós é maior do que o que está no mundo, não é dito Sim, isso? sim. Então, não pode. É como que o demônio trabalha? Aí vai os principados, potestades e hostes, dominar a mente dessas pessoas que estão ali com a mente fraca, não está ali voltado para a palavra, ali meditando na palavra, se alimentando da palavra, está ficando cada vez mais distante ali, né? Que eles tentam enfraquecer a pessoa, tirando ela ali do corpo, um pouco distante ali do corpo, da junção das pessoas ali, né? Por exemplo, da igreja, deixa a pessoa meio sozinha, sem ajuda ali, meio abatida. Aí a mente fica meio fraca, porque ela tá meio fraca ali, né? E aí, o que que eles veem? Dominam mente. Só que Uhum. daí tem mente dos pastores e dos líderes que estão lá em cima, porque eles têm influência sobre muitas pessoas. Esses pastores, eles não pegam eles na fraqueza, assim, eu falo da pessoa estar deprimida ou sozinha. Ou pega na ganância, você vê que quando o pastor, ele tá com a mente dominada, É, ele é ganancioso. poder, né? Isso, ou no poder também, né? Ganância, poder. O Uhum. que eles fazem com as pessoas? Eles pegam as pessoas que estão se sentindo culpadas, pega na culpa, se você não fizer isso, se você não ofertar, se você não dizimar, você vai pro inferno. Na ganância, se você ofertar, se você dizimar, você vai ficar rico. E no medo, de novo, se você não ofertar, não dizimar, você vai pro inferno. Então, culpa, ganância e medo. Você não é É, de Deus, entendeu? Então, você sim. já vê ali que aquele pastor, ele tá manipulando as pessoas. Então, ele já tá com a mente dominada. Toda vez que ele quer pegar as pessoas na culpa, na ganância, no medo, fica pregando condenação. Ah, tudo você vai pro inferno, você vai pro inferno. E nunca boas novas, que é salvação, né? Que é o amor Sim. de Deus e Cristo. É diferente quando a pessoa vem acusando de quando tá exortando ali por amor. Olha, cuidado com o caminho que você tá seguindo e tal, né? É diferente, então a gente tem que ter esse Uhum. discernimento. E aí a gente já vê um pastor ou um apóstolo, um semideus ali que a gente vê que tá já com a mente manipulada ali pelo Satanás. Então eles não pegam na fragilidade, os pastores, os líderes, mas no poder, na ganância, na aceitação, que muitos vão me amar, entendeu? Muitos vão me amar, muitos Uhum. vão falar bem de mim, entendeu? Eu venci, entendeu? Eu estou acima de todos, né? É essa sensação que eles têm. É dessa forma que o inimigo age. Eles não podem ir nem para o paraíso, nem para o inferno, essas entidades, e nem para as regiões celestiais, que lá nas regiões celestiais estão anjos. Aí depois deles vêm os anjos caídos, que se divide em três hierarquia: principado, potestades e hostes, entendeu? Aham. É, tem. Esses aí só lida com líderes, com pessoas influentes, porque eles não vão gastar o tempo deles com o CLT, como disse a Geice ali, né?
A pessoa já perde para ela mesma. Não vai gastar o tempo dele com pessoas, por exemplo, que é possuída por espírito baixo, que é afundada no vício. Uma pessoa que está ali no crack. Ela vai dar algum trabalho pro diabo? Ela vai influenciar Mas alguma já pessoa tá pro lá, né? mal? Ela vai influenciar alguma coisa pro mal? Não vai. Então ele já deixa para os espíritos imundos. Não, esse aí é de vocês. Entendeu? Ai, Então, aí esses três, aí o príncipe, quando a gente imagina um príncipe, o dono, ele só não é rei, né? Porque o rei é nosso Deus, nosso pai. Então, por isso, só aleluia. príncipe para eles É. ali. Príncipe das trevas. Então, ele é o príncipe. O príncipe é o quê? O cabeça, não é? Uhum, sim. Então, já pensa nisso. O príncipe é o cabeça, que arquiteta. É. É. A potestade é o que tem poder. Sabe aquele que está abaixo do rei? Que ele não é rei, mas aquele que está abaixo do príncipe, que Ô, é. Thalita, Oi. era justamente sobre isso que eu tinha levantado a mão, que eu coloquei presidente, governador e prefeito, de uma forma mais didática para a Lloyd Isso! poder compreender. Ah, tá. Presidente, Hum. governador e prefeito. Aí, no caso, as Isso, hostes, acho que estão mais próximos. Aí, isso. Ah, se a tá. senhora observar o presidente do país, o governador, quem governa aquele estado, e o prefeito é quem a gente tem mais acesso, porque está na nossa cidade. E não É, está proibido em nome de Jesus, vai para Às lá. vezes eles dominam a mente de governadores, de pessoas influentes, para assinar leis, sabe? Leis que vai trazer, por exemplo, leis a favor do aborto. Entendeu? sim, sim. Exemplo, entendeu? Que vai contra a vida do bebê. Manipulação, né? Isso. Então, os príncipes são o que arquiteta. Os potestades é como se fosse ali o general ali, que tem o poder de exercer a força sobre o Uhum. exército. O exército que ele exerce força é sobre a hostes. Hostes são um exército. Lembre disso. Hostes são um exército. E as hostes também, elas governam sobre a mente, por exemplo, de tem algumas hostes que governam sobre bordéis, entendeu? Que ali Uhum. nos bordéis, eles vão ter muita influência de mulheres, muitos homens vão entrar ali, então é um tipo de influência, entendeu? Ali. É como É, se fosse uma igreja, só que da prostituição, é verdade. entendeu? Ou tráfico de drogas, né? Eu falo assim daqueles tráfico enorme que tem, né? De várias toneladas e toneladas de caras que são muito influentes e dão serviço para Uhum. muitas pessoas. Então, é toda uma organização por trás daquilo, sabe? E aí, como que a gente lida com isso? Primeiro, sabendo a nossa identidade, tendo a certeza da nossa salvação, a capacidade de salvação. Porque se a gente não tiver a certeza da nossa salvação, o diabo ele entra com o quê? Acusação e culpa. E aí você recua, entendeu? É, Outra coisa, existe três níveis de guerra, certo? Se você, os três níveis de guerra, o último nível de guerra é contra principados e potestades, de você ficar orando pelo país sozinha, de você ficar orando é. por todos os países sozinha contra principados. O que que você acha que vai acontecer se você não tiver somente firmado em Cristo? Vem a retaliação, né? Eu não digo como se fosse uma retaliação, mas eles vão te confrontar. E se você Isso. não tiver a mente firmada em Cristo, você vai recuar. É. E ele vai usar pessoas ao seu redor Sim. para te afetar. Não vai ser pessoas de longe. Por isso que lá em Efésios está que nossa luta não é contra a carne e o sangue. Entendeu? Porque as pessoas que nos fazem mal, muitas vezes estão com a mente dominada. Não é que sempre eles vão estar ali governando a mente daquelas pessoas, mas assim, eles vão e usa situações, sonhos também. Não tem quando você tem Uhum. sonhos malignos manipulados pelo diabo? É, Quando isso é retaliação, né? Ah, não, na verdade, a retaliação eles só poderiam fazer se nós não tivéssemos sido remidos pelo sangue de Jesus. Por quê? Eu vou explicar agora por quê, para não parecer uma herege. Ah, Ó, nós somos propriedades exclusivas de Cristo, certo? Então, eles não podem vir e, sei lá, nos retalhar, fazer o bem que quiser na nossa vida, entendeu? Algumas coisas acontecem, mas na nossa vida eles não podem tocar, certo? Agora, a pessoa que está nas trevas, muitas vezes, se elas devem uma oferenda para eles, eles vão lá e matam. O caso aconteceu com uma tia minha. Ela devia uma oferenda para riqueza, né? Uma oferenda, ela não, uma oferta, um sacrifício, não sei se não me engano pelo que me disseram, né? E aí ela morreu de acidente de carro. Um outro primo meu também, ele falou assim: Ah, eu vendi minha alma pra Astarote lá, pra mim ficar rico. Passou o tempo, ele morreu de acidente de moto. E não faz, tipo assim, foi acontecimentos um perto do outro, sabe? Então, por exemplo, o diabo ele não tem o direito legal de tocar nas nossas vidas. Vou dar um exemplo. Existem brechas, a gente dá brechas que facilita pro inimigo nos roubar. Por exemplo, pastora Lloyd, eu chego na casa da senhora com o meu carro. O carro é meu, tá no meu nome. É direito legal meu, o carro. Só que eu chego diante, acho que não tem isso, né, nos Estados Unidos, né? Mas eu chego diante da casa ali da senhora, deixo o carro aberto e com a chave na ignição e entro pra casa da senhora, deixo lá fora. Vamos supor que tem um brasileiro por aí, lá de São Paulo, passando na frente da casa da senhora, e vê o carro aberto, com a chave na ignição, a Silma Rio, porque ela sabe que eu vive em São Paulo. Aí, com a camiseta do Flamengo, desculpa aí, Geis.
É a mesma skin, camiseta do Flamengo, a bermudinha, o boné de abarreta e o óculos colorido. Passando na frente, fala, opa, peraí, tem um carro aberto. Nossa, facinho, 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 com a chave na ignição. Aí ele vai lá e rouba. Eu dei brecha pra ele roubar? Dei. O carro tava aberto. Eu deixei a chave lá, sabe? E entrei pra casa, pra sua casa, em vez de eu fechar, trancar ali o carro, fechar a porta, entrar. Então eu dei brecha. Tava facinho, facinho pro ladrão ali roubar. Só que ele tinha o direito legal perante a lei de me roubar. Ele tem esse direito? Porque Não. é meu o carro. Então nós somos propriedades exclusivas de Jesus. Ele nos comprou com o sangue dele, não foi com dinheiro, não foi com prata, nem pedras preciosas. Então direito legal ele não tem. Mas se a gente dá brecha, ele vai nos roubar. Só que durante o reino de Deus, tem alguns versículos que depois, futuramente dá para trazer, ou também a pastora Lloyd depois, né? Que fala assim: que tudo que nos foi roubado vai ser restituído em dobro. Sim. Ou, aí tem outros versos que fala 7 vezes mais no reino. Aham. Então, tudo que o diabo nos roubou aqui na terra, tá falando do maligno mesmo, sabe? As bênçãos Sim. que foi roubado de nós, tudo que nos foi roubado vai ser restituído em dobro, ou em 7 vezes mais no reino. Porque quando Jesus voltar, nós não vamos morar no céu, nós vamos morar na terra, não é mesmo? Que fala que a Nova Jerusalém vai descer lá na É. Jerusalém terrena, Sim. porque a gente vai voltar para o plano original, que Deus, ele criou o homem para morar na terra mesmo. Então Deus, ele vai ser o centro ali da terra, né? Ele vai ser a nossa luz. Então vai haver um reino aqui na terra, quando Jesus voltar, né? Nós vemos lá em Apocalipse 20 e vamos governar juntamente com ele. Depois vocês veem lá Apocalipse 20. E vai haver um tempo também de restauração ali. Então, um tempo de restituição, sabe? E nós não vamos viver a eternidade sem fazer nada. Eu acredito que Deus vai nos dar funções também, né? Vai, vai. Pra gente cultivar aquilo que Ele pediu pra gente cultivar, sabe? É, os Uhum. galardões também que Ele vai nos dar, né? Que são presentes, que só... São vários tipos de presentes, né? Depois a gente pode, mais pra frente, se quiser, né? Se a gente quiser, a gente vê sobre isso. Então, nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado pra nós, sabe? E se as pessoas soubessem o galardão, eu vou contar Opa, um dos galardões que vai ser. nós estamos Em, aqui ainda. em Estamos aqui. Ela em está Lucas explicando umas 19, coisas interessantes do. Deixa eu tirar o som aí. em Lucas 19 vai falar que aquele que multiplicar os talentos, né, as minas lá, que fala daquela parábola, vai falar de um galardão que a gente vai receber. Os que são fiel lá, que multiplicou 5, que multiplicou os talentos lá, né, 5 ou 10. Que o patrão falou? O dono falou? Servo bom e fiel. Por você ter sido fiel, você vai reinar sobre 5 cidades, sobre 10 cidades. Ali é uma parábola do reino. Então, nós vamos governar nessa terra sobre 5 cidades, sobre 10 cidades na era do reino. Porque quando Jesus voltar, ele vai estabelecer o reino dele na terra de forma visível. Hoje, a gente vive a realidade do reino. Porque o reino está dentro de nós. Então, primeiro ele nos faz reino, para depois entrarmos no reino. Porque fala assim, a Bíblia fala sobre um reino que tem portas, né? Ele fala, se você não fizer isso, se você, por exemplo, não deixar o seu, reservatório ali de azeite, você não vai entrar no reino, entendeu? Sempre a gente vê, você não vai entrar. Ué, mas eu já não tô no reino, né? Eu já não tô no reino, eu já não sou reino, né? Já não entrei no reino de Deus, né? Porque eu tenho um reino dentro de mim. Só que vai ter um reino visível também. Depois vocês vê lá em Apocalipse 20, que Jesus vai estabelecer na terra após a guerra do Armagedon, que é guerreando contra o anticristo e os seus seguidores, né? Tá bem lá em Apocalipse 20. Depois vocês dão uma olhada lá, 19 e 20. E aí vai ter um reinado de 1000 anos de forma visível aqui nessa terra. Vai ser muito poderoso, com Cristo sendo o nosso cabeça. E o corpo de Cristo é a forma de Deus se relacionar com a gente de forma visível. Porque Deus precisava de um corpo para se relacionar com a gente, né? Sim. É Deus se aproximando de uma forma mais próxima possível de nós, né? É. Como homem. Na figura de um homem ali, né? Então, nós vamos ficar bem pertinho de Cristo, de Deus, ele vai ser nosso centro, ele vai, no corpo de Cristo, governar as coisas juntamente com nós, né? E Deus, ele é imenso, sabe? Ele é infinito, ele não cabe na nossa cabeça. O dia que Deus caber na nossa cabeça, nós não vamos mais adorar, né? Então, Deus é infinito. A gente consegue pegar a terra com a mão, no formato de homem? Consegue pegar a terra com a mão? Consegue Impossível. mover alguma estrela? Consegue colocar limite no Impossível. mar? Não, Deus consegue, então ele é maior que É. tudo. Então Deus ele é muito infinito. A gente resumiu ele só na figura de um homem, mas ele vai além de uma figura de um homem, né? Uhum. E Então, é mas você isso. falou aí, você explicou. Você estava falando, vamos ver os 3 pontos da guerra. Então, é o principado. Tem 3 níveis de guerra. Tem a guerra territorial, que é do Ah, tá. seu, Aí você tem que é do noção. seu bairro, Sim. a guerra do estado, e tem a guerra de nação.
Às vezes a gente ora, vou orar pela. Às vezes a pessoa não tá dando conta de orar pela sua casa. A pessoa fala, não vou orar pela minha cidade. Ela não ora nem por ela mesmo, né? Vou travar guerra. A pessoa tá de boa ali. Não vou caçar guerra ali com o diabo, ali do meu bairro, comprar a briga dos outros. Comprar a briga do meu bairro, comprar a briga do meu estado sozinha. Sem um apoio de pessoas para orarem juntamente comigo, sabe? E Caçando guerra. liderança, né? E É, liderança, liderança pessoas também. ungidas. É, pessoas maduras, pessoas preparadas, né? Então, Uhum, agora eu vou orar pelo meu país. Aí começa a travar umas guerras, tipo, que é, nem é dela, né? é. Aí depois vive cheia de luta ali, né? E ó, tem uns que confrontam, tá? Tem uns que derrubam uma pessoa, sabe? Na própria soberba da pessoa, né? Então, tem pessoas que Uhum, caem em adultério, tem pessoas que caem nas drogas, tem pessoas que caem na bebida, né, por entrar em guerras desnecessárias. Tinha um homem que ele passava assim, ele expulsava qualquer demônio, ele saía expulsando demônio, né? Aí teve uma vez que ele destratou um demônio, ele destratou, porque a gente não vê Jesus destratando os demônios. A gente vê humilhando os demônios, destratando eles. Até mesmo quando tava o Miguel, quando foi cuidar do corpo de Moisés, ele falou assim, que o Senhor te repreenda. Ele não xingou, não destratou o maligno, né? Não uhum. confrontou ali, assim, tipo, com as próprias forças do braço dele. E a pessoa caiu, porque ela tava ali na soberba dela, né? Que ela tava assim, nossa, eu sou caçador de demônios agora, né? Tipo, e confrontou ali o demônio, mas não em E é nome de Jesus sério. Cristo, assim, né? No Uhum, respeito, sabe? Tipo assim, desrespeitando. A gente não pode desrespeitar. A gente não pode desrespeitar o maligno, porque até o maligno eles estão cumprindo um propósito, entendeu? é. Até o maligno, por incrível que pareça, eles estão cumprindo o propósito deles. E tudo precisa ser feito de acordo com o que está escrito até que ele venha. Viu? Foi muito boa a sua aula, que você tem muito conhecimento e também tem muita teologia aí. E eu gostei do modo que você desenvolveu o tema, né? Foi muito bom. E então, a próxima semana. Bom, depois a gente fala isso. Vamos agradecer a Deus. Ó Pai amado, te louvamos, adoramos, bendizemos teu nome, te glorificamos, Senhor. Só o Senhor é digno de toda a glória, toda a honra, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. E nós estamos aqui no nome de Jesus para aprender um pouco mais. No nome de Jesus nós estamos aqui. Nós oferecemos e consagramos esse momento para que nada de mal venha acontecer e que nós estejamos guardados debaixo do teu esconderijo, todas as tuas filhas que aqui estão, Senhor, que o Senhor nos proteja, nos guarda, nos capacite, que possamos cada dia mais ter conhecimento. E hoje nós tivemos, Senhor, uma ilustração, Senhor, de tanta coisa que eu já vi e ainda não tinha conhecimento, mas que o Senhor me dê graça, me dê alegria, me dê discernimento de como agir, de como fazer, Senhor. E as tuas filhas que estão aqui, nos guarda, guarda a nossa casa, cobre-nos com teu sangue, nos abençoa, cuida de nossos familiares, de toda a nossa geração, cuida de todas as tuas filhas que estão aqui, das suas famílias. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém.